Oi, hoje eu tô de volta com mais um vídeo sobre livros e nesse de hoje eu indico pra vocês 5 livros que têm histórias reais que eu adorei ler. Pra começar, eu vou indicar pra vocês o livro que eu li mais recentemente, que eu amei, que é este daqui. É o Ligeiramente Fora de Foco, do Robert Capa. Para quem não conhece, o Robert Capa foi um fotógrafo húngaro. Ele fotografou alguns conflitos, no mundo, em especial a Segunda Guerra Mundial. E esse livro aqui conta basicamente, é um retrato autobiográfico, ele contando algumas das memórias dele dessa época, da cobertura que ele fez da Segunda Guerra Mundial. O livro é muito legal, tem várias fotos, a edição é super legal, tem algumas fotos que ele tirou nesse período. E apesar de ser um tema pesado, uma guerra, são as memórias dele da guerra, esse livro é muito divertido, de verdade. Ele é uma pessoa super divertida, ele é aquela pessoa que assim, ele pode estar numa boa, tranquilo, ele não quer confusão, mas a confusão vai encontrar ele de qualquer forma. Então assim, você vai se divertir lendo esse livro e vai entender um pouco mais da guerra, de como foi, para uma pessoa que estava lá, que acompanhou muitas das batalhas decisivas, do que aconteceu lá na guerra. E, além disso, ele também era amigo de algumas pessoas famosas, tipo o Hemingway. Então, o Hemingway aparece também nesse livro. E ele foi namorado da Ingrid Bergman, que fez Casablanca, então ela também aparece nesse livro. Então, assim, é super legal, é muito interessante. Além de tudo, você vai se divertir lendo um livro sobre guerra. O segundo livro que eu tenho para indicar também é sobre guerra, só que ele é contemporâneo. Ele foi escrito por uma fotógrafa norte-americana, que também já cobriu muitos conflitos, ao redor do mundo nesses últimos anos. E o livro é o retrato disso, é ela contando, como foi cobrir, como foi estar nesses lugares perigosos e ser uma mulher, na guerra e nesses conflitos. Eu já falei desse livro no meu vídeo de favoritos e eu super indico, é aquele tipo de livro que você não consegue parar de ler. Além disso, eu também sou jornalista, então eu super me identifico, amei ler esse livro. A minha terceira indicação é este livro aqui, que é o Aprendiz de Cozinheiro, do Bob Spitz. Ele já tem um tema muito mais leve, Então, se você não se interessa muito por conflitos, leia esse daqui, ele é muito legal. E é o seguinte, o Bob Spitz também é um jornalista e ele escreveu um livro, uma biografia sobre os Beatles, já há alguns anos. E quando ele estava terminando esse projeto, que durou um tempo, ele também estava se divorciando, então ele estava passando por uma crise. Ele terminou um projeto profissional dele, ele estava se separando, e ele estava um pouco perdido na vida, e ele gostava muito de cozinhar. Então ele resolveu largar tudo que ele estava fazendo e aprender a cozinhar melhor na França e na Itália. Então esse livro é o relato dele, de como ele ficou esses meses aprendendo, ele fez alguns estágios com chefes famosos. Então esse livro aqui conta um pouco a história dele, nesses países, o que ele aprendeu, como foi a vida dele. E tem algumas receitas também, então se você gosta tanto da história quanto das receitas, aqui tem muitas coisas legais e é super divertido também. Já a minha quarta indicação é um livro bem triste, que é sobre o desastre nuclear de Chernobyl, que aconteceu em 1986 na Ucrânia. Apesar das minhas duas primeiras indicações terem a ver com guerra, com conflitos, eles são livros um pouco mais leves, que você consegue assim ler direto. Já esse não, esse é um livro um pouco mais pesado, que foi escrito por uma autora bielorrussa, Ela nasceu ali pertinho de onde foi o desastre, e ela resolveu contar essa história a partir das vozes das pessoas que vivem, que viveram, que tiveram que abandonar as suas casas, que perderam pessoas, Então, assim, a gente sabe um pouco da história de forma mais geral, mas ela conta a partir das vozes das pessoas que viveram, que estiveram lá. Então isso é muito interessante, é bem legal mesmo para você entender melhor o que houve, como foi viver lá nessa época. Essa autora, eu não sei pronunciar o nome dela, mas a capinha do livro vai estar aparecendo aqui do lado no vídeo. Ela ganhou o Nobel há alguns anos e ela é muito boa, então assim, se você gosta de história e gosta de entender um pouco mais sobre essa questão, por favor, leia o livro dela, que é muito legal. A minha quinta e última indicação de hoje é um livro que se chama Um de Nós. Ele foi escrito por uma autora norueguesa, eu também não sei pronunciar o nome dela, mas a capinha do livro vai estar aparecendo aqui do lado para vocês conferirem. Ela é uma autora que ficou famosa há alguns anos porque ela escreveu um livro chamado O Livreiro de Cabul, que ficou super famoso. E ela volta agora para contar uma história do país dela, que é a história do ataque terrorista que aconteceu em 2011 na Noruega, que é o maior da história do país. Que foi, na verdade, foram 2 ataques que aconteceram ao mesmo tempo. Um foi em Oslo e outro foi num acampamento de alguns jovens de um partido de esquerda. Então ela faz toda uma reconstrução do que aconteceu nesse dia, o que houve, E como os jovens
que estavam nesse acampamento, né, reagiram, né, à história de alguns deles. E, assim, também é uma história que a gente acompanhou faz super pouco tempo, né, então a gente acompanhou, mas a gente via mais as notícias, né, os dados, né, quantas pessoas morreram, no total foram 77 mortos. Mas nesse livro ela conta a história dessas pessoas, quem são elas, né, o que houve exatamente nesse dia. Então, se você gosta de história, de entender um pouco melhor acontecimentos recentes, né, contemporâneos, o que está acontecendo no mundo hoje, eu recomendo esse livro que também é super legal. Bom, por hoje é só. Se você gosta desse estilo de livro, né, de não ficção, de histórias reais, no primeiro vídeo que eu gravei aqui pro canal tem outras 2 indicações muito legais de livros que eu amo. Então, se você não viu, corre lá para assistir, ele vai estar linkado aqui em cima. Os livros que não apareceram aqui em formato físico é porque eu leio no Kindle, que eu amo. Então, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo falando só sobre ele, né? Se quiserem, é só me avisar aqui embaixo, deixa um comentário pedindo que eu gravo para vocês sem problemas. Além disso, se você já leu algum desses livros que eu indiquei ou gostou da história e pretende ler, me conta também, que eu adoro ler os comentários e conversar com vocês por aqui. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite e já se inscreve para não perder nossos próximos vídeos. Um beijo e até a próxima!